Você provavelmente clicou nesse vídeo porque você ficou curioso, chamou sua atenção, ou você ficou intrigado pelo esse não é o certo? Eu não tenho que fazer várias coisas produtivas todos os dias, no momento certo, em todos os horários, porque só isso que vai garantir meu futuro, vai construir minha vida perfeita, ou melhor, só assim eu vou me tornar bem-sucedido? Sim e não. Na grande parte das vezes, quando eu parei para analisar nos últimos tempos, tudo que é falado nos vídeos do que é ser produtivo, eu percebi que eu, que busco esse estilo de vida, fazia ainda quando estou cometendo um erro. Se você comete esse mesmo erro que eu, vai desgastar você tanto fisicamente, tanto mentalmente. Porque eu pensava que era minha mente querendo que eu procrastinasse, querendo que eu parasse de fazer minhas tarefas. Eu pensava que era aquela vozinha de, deixa pra depois, relaxa um pouco. Eu pensava que era essa voz e eu ignorava ela e continuava fazendo o que eu tava fazendo. Mas na verdade era só minha mente pedindo um momento, um tempo de paz. Eu tô me referindo a você ter seu dia, sua agenda e seus horários o dia inteiro lotado. Pensava que quando eu fazia isso, eu tava fazendo o melhor pra mim, eu tava fazendo atividades produtivas, pois eu estava fazendo coisas boas como leitura, estudava programação, estudava inglês, consumia conteúdo para me autodesenvolver. Se eu tinha um mínimo de tempo livre, aí que entra a questão, eu não conseguia. Eu não conseguia ter um tempo livre pra mim. Eu não conseguia fazer alguma coisa que eu gosto, que eu gosto. Não conseguia ter um hobby meu, porque eu pensava que eu ia estar perdendo tempo. Eu ia estar desperdiçando meu futuro em um tempo precioso que eu podia estar fazendo mais, entende? Quando eu realmente percebi isso, que eu precisava tirar um tempo pra mim, que eu precisava fazer alguma coisa pra mim nos tempos livres, isso já estava um pouco tarde demais, porque a síndrome da produtividade já estava me atacando. Tava começando a ter muita ansiedade, nervosismo, estresse. Eu ficava me perguntando se estava fazendo o necessário pro meu futuro, tá ligado? Um pequeno intervalo de tempo que eu terminava uma tarefa que eu tava fazendo, entrava no Instagram, entrava no TikTok e via aquelas pessoas com aquelas vidas perfeitas, com a mesma idade que eu, conquistando o carro que eu queria, conquistando a casa que eu queria, tendo 6, 7 dígitos feitos no digital, lendo vários livros, botando shape, e eu pensava, pô, esse cara tem a mesma idade que eu, e ele tem mais que eu. O que esse cara fez que eu não fiz? O que ele tem que eu não tenho? E eu parava pra pensar, parava pra analisar e falava, pô, esse cara deve estar trabalhando mais que eu, deve estar fazendo mais que eu. Então é isso que eu vou fazer. Cara, fechou, tá ligado? Eu vou estudar mais, eu vou ficar mais horas lendo, vou ficar mais horas produzindo coisa e já era hobby, já era tudo. Vou ficar 24 horas fazendo isso. E mesmo quando eu já tinha feito tudo que eu tinha proposto para mim no dia, ficava uma vozinha pra mim falando: pô, faz mais coisa, você tem tempo livre, luta pelo seu futuro, faz mais coisa, você não pode perder tempo, trabalhe enquanto eles dormem, faça isso, faça aquilo. Até que chegou no ponto que a mesma voz que falava para eu ser produtivo, que falava para eu fazer mais, que falava para eu continuar no 220, foi a mesma voz que fez que eu afundasse e me afogasse na síndrome da produtividade, onde eu mergulhei tão fundo nela que só tinha uma única coisa que podia me salvar de eu morrer afogado nela. Foi quando eu chegava no horário do meu dia, que eu já tinha feito todas as minhas atividades e falava para mim mesmo: relaxa, fica calmo, medita um pouco, que você tá livre. Vá curtir, esse é o seu dever. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver uma grande melhora na minha ansiedade, no meu nervosismo, no meu estresse, porque eu coloquei isso como um compromisso para mim. Eu vi que, pô, já fiz tudo que eu tenho que fazer, então agora é hora de descansar, ver uma série, ver um filme, assistir um documentário, lutar boxe, que é o que eu tô gostando de praticar como hobby. Fazer alguma coisa que eu gostava para descansar meu cérebro, descansar meus neurônios, para poder voltar mais forte depois. E isso foi muito bom para mim. Só durante os finais de semana, porque eu só fazia isso durante os finais de semana quando eu tinha mais tempo livre. Porque durante a semana eu vou para a escola, eu vou estudar e eu não tenho tanto tempo livre assim. Como eu estudo em escola integral, eu estudo das 7 da manhã até as 4 horas da tarde, eu acabava não tendo tanto tempo para meus estudos.
pois logo que eu saía da escola eu já ia direto para academia, então o tempo ficava muito curto para eu ler, programar e estudar inglês. Com isso foi quando eu decidi dos 3 intervalos que eu tenho na escola, os 3 intervalos eu ficaria estudando. Isso foi até bom durante um tempo, até eu começar a ter os sintomas de nervosismo, ansiedade e estresse de novo. Foi quando daí eu percebi que eu precisava agora organizar os meus estudos, só que agora dentro da escola, literalmente. Porque eu, que era um dos caras que conversava com as pessoas, que estava sempre jogando ping-pong na escola, fazendo qualquer coisa, conversando com a galera, eu fui disso o cara que ficava na biblioteca lendo livro com fone de ouvido, sem falar com ninguém durante mais de 9 horas. Eu literalmente só falava pra ir no banheiro, beber água, tirar alguma informação com alguém ou com o professor. Eu não falava mais nada durante o dia. Isso começou a me afetar, porque eu nunca fui um cara tímido. Eu nunca fui esse cara. Sempre fui um cara que gostava de conversar. E sair disso para um cara que os únicos 3 intervalos estudando fez com que eu ficasse, pô, eu preciso equilibrar isso. E foi o que eu fiz. Pra eu tirar esse peso de mim de querer conversar com as pessoas, eu decidi entre os 3 intervalos eu estudaria o primeiro e o segundo, dependendo da atividade, se ela fosse muito extensa ou longa ou demorada. Quando eu fiz isso, dos 3 intervalos, o máximo seria 2 que eu ficaria estudando e o outro eu iria curtir, ia conversar com a rapaziada, a minha ansiedade, o meu nervosismo, minha autocobrança diminuiu de novo, porque agora eu tava no equilíbrio. Eu tava os meus afazeres aqui e a diversão aqui, mais ou menos. Não tava meus afazeres aqui e a diversão aqui. Tinha um equilíbrio e eu tava conseguindo manter ele. E daí foi que eu falei, pô, isso vai me ajudar muito. Minha organização, minhas atividades, minha performance melhoraram muito quando eu comecei a fazer isso. Esse vídeo aqui não tem como objetivo passar uma lição clara, um conhecimento claro para você que você vai sair daqui falando, pô, já vou aplicar isso amanhã. Não, porque eu ainda estou estudando e estou vendo a melhor maneira de eu poder fazer isso, porque eu ainda estou em busca da resposta. Se eu pudesse falar uma coisa que eu quero que você saia saindo desse vídeo você não precisa ser o melhor o tempo todo, apenas nos momentos necessários. Porque, cara, vamos imaginar o Neymar. O Neymar é o atacante da seleção brasileira. E tá tendo uma partida, vamos imaginar. Brasil e Argentina. Você não vai ver o Neymar correndo a partida inteira atrás da bola para tentar fazer o gol, ficar correndo que nem um louco o campo inteiro, porque a gente sabe que isso é desnecessário, isso é gastar energia à toa. A gente sabe que ele não vai conseguir resultado com isso. Ele até pode roubar a bola de um adversário ou outro, mas isso é muito difícil, a probabilidade é muito pequena. E a gente sabe que o que o Neymar tem que fazer é, quando a bola cair no pé dele, quando o companheiro de equipe tocar para ele, ele vai driblar o adversário, vai dar o melhor dele para ficar na cara do gol, chutar, fazer o gol e dar a vitória pro Brasil. Não é isso que você pensa? Porque ele vai usar o esforço na hora necessária, no momento exato que tem que ser usado. Ele vai usar o esforço dele para quando for preciso e não vai ficar gastando ele à toa. Isso também se aplica nos estudos, na sua rotina, na sua vida profissional, pessoal, de você só fazer o necessário quando ele for necessário. Você não precisa ficar gastando sua energia, sua preciosa energia à toa. Então, se você puder sair desse vídeo sabendo que, cara, faça o necessário. Aproveite o processo, faça o que tiver que ser feito no momento certo e principalmente se recompensa por isso. Obrigado e até o próximo vídeo.